Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Cláudio Bife, doutorando em Controladoria e Finanças Empresariais, e é com grande satisfação que damos continuidade ao 12º Encontro Mackenzie de Controladoria e Finanças. Neste ano, o tema escolhido é Desafio Estratégico dos Profissionais de Controladoria e Finanças. Essa é a segunda apresentação de uma série de 8 eventos que ocorrerão durante toda esta semana, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com o apoio da Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, através de desenvolvimento de estratégias para melhoria e performance, no desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade financeira, além de também oferecer diversos cursos de educação executiva. Com muita alegria, eu gostaria aqui de agradecer o convidado especial desta manhã, que aceitou o convite em participar deste bate-papo, para falar sobre as atualizações técnicas do IASB com foco nas demonstrações financeiras, compartilhando conosco o seu amplo conhecimento e experiência. O nosso palestrante é mestre em contabilidade e pós-graduação em finanças, membro do board do IASB desde 2019. Foi sócio da PwC Brasil, onde trabalhou por 30 anos. Também foi diretor de Bracom e membro da Comissão de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade e membro do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos. Para moderar essa apresentação, convidamos o professor Arnóbio Durões, também doutorando em Controladoria e Finanças Empresariais pela Universidade Mackenzie. Ele é mestre em Controladoria e Contabilidade Estratégica, pós-graduado em Auditoria e Controladoria, diretor executivo da Durões e Associados Business Consult Limitada, professor universitário em cursos de pós-graduação e MBA. Consultor de empresas nas áreas financeiras, contábil, tributária e fiscal. Arnóbio, passo a palavra para você. Muito obrigado, Bife. Seja muito bom dia, especialmente ao nosso convidado, o professor Tadeu Sedon, que é membro do IASB. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Em nome da Universidade Mackenzie, agradecemos por ter aceito o nosso convite. Então, sejam todos muito bem-vindos, como o professor Bife já comentou, na nossa segunda palestra de 8 que teremos aqui, nesse 12º Encontro de Controladoria e Finanças, muito importante para o nosso desenvolvimento. E o professor Tadeu vai nos dar a honra de comentar um tema bem interessante, IASB e as suas atualizações técnicas, uma visão das demonstrações financeiras. Onde temos o privilégio da fala de um brasileiro que é membro do IASB. Isso para a gente nos honra muito, e que nos proporciona, em primeira mão, as novidades com relação aos estudos que estão sendo desenvolvidos e que serão implementados aqui em nosso país. Nós sabemos que nós temos aí, basicamente, 10 anos de implantação do IFRS, então estamos desenvolvendo aí a plenitude das informações contábeis de nosso país. Então, realmente é uma honra tê-los aqui conosco, E para que a dinâmica realmente flua, o professor tem a preferência de nós fazermos as perguntas, e que não serão poucas, tema muito interessante, ao final da palestra. Então, ao final da palestra, nós vamos aí estar respondendo as perguntas à medida do possível. Bacana? Então, tenhamos todos um excelente evento. E, professor Tadeu, a palavra é contigo. Professor Arnóbio, professor Bife, muito obrigado. Para mim é um prazer estar novamente aqui com vocês, meus amigos do Mackenzie, eu conheço várias pessoas que estão relacionadas com a Universidade Mackenzie, então para mim é uma honra participar desse evento. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Vocês veem bem aí a apresentação? Perfeito. Bom, o objetivo aqui é falar um pouco dos projetos que estão em andamento no IASB, e o professor Arnóbio tocou nesse assunto, o Bife
tem acompanhado no CPC, no CRC, no CFC, o quanto que o Brasil avançou na sua colaboração. A própria Mackenzie, junto com a NEFAC e FIPECAF, tem, inclusive, enviado cartas, comentários aos documentos que entram em audiência pública do IASB. Então, para mim, é muito gratificante, porque se a gente for pegar o histórico das cartas comentários que vêm não somente do Brasil, da América Latina, que é, de alguma forma, a área que eu mais represento e cubro, né? Eu fico muito feliz de ver quanto que a participação desses países, incluindo o Brasil, aumentou, especialmente o Brasil, no que diz respeito ao envio e colaboração, né, de comentários para esses documentos. Então, por favor, não deixe essa peteca cair, continue colaborando, tem muita coisa interessante. Eu vou falar um pouco dos projetos que estão em aberto e entre um e outro eu vou acabando dando uma dica, e aí é para professores e alunos, especialmente de mestrado e de doutorado, porque nós aqui no IASB temos muito interesse e nós precisamos e dependemos de parte do nosso processo de elaboração de uma nova norma ou de uma revisão de uma norma, confiar em muitos trabalhos acadêmicos, pesquisas que são feitas sobre a aplicação da norma ou sobre um tema específico que ainda está sendo discutido. Então, é importante demais a participação da academia aqui no IASB. Nós temos, inclusive, dois dos board members que eram professores profissionais, perdão, antes de virem aqui para a fundação. Então, é alguma coisa que realmente a gente precisa da colaboração da academia, né? Bom, vou parar de enrolar aqui, né? Vamos começar a falar, entrando já na agenda. Eu vou falar um pouco do que a gente tem de documentos em audiência pública, a gente chama audiência pública, ou consultas em aberto, como quiser. Eu vou falar das próximas consultas, que é o que está no forno para ser colocado em audiência pública, e as redeliberações, que na verdade são documentos que já foram e voltaram para nós, para que a gente possa avaliar feedback e tomar decisões, e falar de alguns outros projetos. Para vocês terem uma ideia, hoje na Fundação a gente tem 31 projetos em andamento, então é muita coisa. É lógico que tem projetos grandes, tem projetos médios, projetos pequenos, mas a realidade é que tem diversos projetos em andamento. Algum pode ser de mais interesse para vocês do que outros, mas o importante é a gente tentar colaborar com todos. Então, vou começar falando dos documentos que estão em consulta. Deixa eu só passar aqui para conseguir eu mesmo ver o slide. Aqui. Bom, primeiro, esse slide aí, ele dá uma boa ideia. Devia ter feito um cortezinho ali, ó, mas no Q4 de 2021 ali. Mas hoje a gente tem 4 documentos que estão em aberto. Tem mais, porque tem uns documentos que chama Tentativa Agenda Decisions, que é o nosso Interpretation Committee, que recebe uma questão técnica, e tem alguns critérios para que ele possa receber e tratar essa questão, e uma vez que atende esses critérios, ele faz uma avaliação disso e, em geral, ele gera uma agenda decision, que é mais ou menos uma explicação do que ele entende que seria o aplicável para aquela questão, do que está na norma. Mas antes de que faça essa publicação desse documento, que é quase que um sumário da discussão do Interpretation Committee, é publicado esse Tentativa Agenda Decision, só que é um documento que fica 60 dias aberto para comentário, um período mais curto, porque nós estamos falando de uma questão específica mesmo, né? E aí, esse é um documento que eu queria tentar ver se a gente conseguia colaborar um pouco mais. A gente tem sido muito ativo na colaboração dos documentos maiores em aberto, eu acho que a gente tem que ser neles mesmo, o foco é neles, mas a gente também tem esses Tentativa Agenda Decision, que são questões técnicas específicas e que, de repente, alguma pode tocar o seu coração, né? Pode ser que seja importante para a sua empresa ou para com quem você trabalha, e aí você pode enviar uma carta, fazer seus comentários, suas considerações, por exemplo, levando em consideração algo que é próprio do nosso país, né? Porque essas agendas decision, elas acabam também tendo força de lei, né? Porque, em tese, ela é uma interpretação, entre aspas, não gosto de falar de interpretação, porque senão seria o interpretation, né? A interpretação é quando você lê alguma coisa que não está clara e você interpreta. Nesse caso, não. A
conclusão é de que a norma é suficiente para dar orientação sobre como contabilizar aquele tópico em discussão, e aí você tem uma espécie de sumário, por que esse FRIC, esse comitê chegou a essa conclusão, né? Então, isso é a tentativa agenda decision. Eu acabei não incluindo nenhum slide sobre esses dois documentos, mas eu aproveito aqui para fazer o comercial de quem tiver interesse na primeira página da Fundação, no www.ifrs.org. Você, descendo um pouco a tela, você tem lá os documentos todos que estão em aberto, em audiência pública, e 2 desses documentos são esses Agenda Decision, tentativa Agenda Decision, que é justamente para retornar para o comitê com os comentários e eles concluírem se estão prontos para a emissão do documento em forma final. É um documento explicativo, na verdade, mais do que uma interpretação ou uma norma. Eu vou voltar para o nosso slide aqui. A gente tem esses 4 documentos hoje ainda em audiência pública. O primeiro é uma minuta de norma, requisitos de divulgação. Depois eu vou explicar um pouco sobre isso. É uma minuta de norma que, na verdade, faz ajuste em 2 normas, e a primeira parte não é exatamente uma norma, mas eu vou falar um pouco sobre isso. O segundo documento é tratando de como elaborar um relatório da administração. O terceiro são subsidiárias sem obrigação pública de prestação de contas, na verdade, subsidiárias que têm definição de pequenas e médias empresas, como é que elas podem ter redução das divulgações aplicando o IFRS Full, vou falar sobre isso. Tem um documento, e esse é fantástico para eu falar dessa interação da academia com o IASB, que é revisão pós-implementação do IFRS 9, e depois eu vou falar desses 2 últimos documentos aí que ainda não estão em audiência pública, mas está aqui no forno, está só esperando dourar um pouquinho mais, e aí a gente libera para comentários. Então, vou começar com o primeiro, iniciativas de divulgação, revisão de divulgações no nível das normas. O que é esse projeto? O projeto é sobre, ele começa gerando um guia sobre como nós, do board, deveríamos escrever os requisitos de divulgação na norma. Por que isso está sendo requerido? Porque hoje, uma das queixas que a gente tem, os chamados problemas das demonstrações financeiras, é que você tem informação demais, ou que não é material, ou falta informação relevante, então falta informação que não é material, relevante para tomada de decisão, e muitas vezes a maneira com que essa comunicação é feita, ela não é efetiva. Então, esses 3 problemas fazem com que as demonstrações financeiras acabam, algumas delas, se não uma maioria, não tendo uma qualidade muito próxima do que se esperava. É lógico que a gente tem muito bons exemplos, tanto é que a gente tem, por exemplo, no Brasil, o prêmio Transparência das demonstrações financeiras, está completando 25 anos, né? Então, desde lá de trás, bem antes até da implementação do IFRS no Brasil, a gente já tinha essa preocupação em tentar estimular a administração a elaborar uma demonstração financeira de qualidade. E isso continua, e esse projeto talvez ele dê um pouquinho mais de espaço para a gente conseguir trabalhar nesse sentido. Então, a gente tem aqui, eu falei 2 partes, né, o projeto, né? Uma nova abordagem para o board, usar ao desenvolver e redigir requisitos de divulgação. Ele não é uma norma, ele é um guia para nós, para o board. E a gente está perguntando, o que você achou desse guia aqui? A gente preparou aqui alguma coisa que é para quando nós estivermos elaborando os requisitos de divulgação de uma norma, a gente considere isso. Você acha que está bom, está tranquilo, é isso mesmo? E ele basicamente vai dizer o seguinte, em vez de nós escrevermos na nota que você tem que divulgar isso, isso e isso, você tem um chamado abordagem por objetivo. Então, os objetivos de divulgação. Então, é alguma coisa mais amplo. E como é que você atende esses objetivos de divulgação? Eu vou te dar alguns exemplos. Você não precisa necessariamente divulgar isso, mas você poderia atingir esses objetivos apresentando isso, 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 isso. Essa seria a nova maneira de redigir os requisitos de divulgação. Por quê? Para evitar a tal da abordagem de checklist, né? O pessoal chega lá e esquece de fazer uma coisa fundamental, que é o exercício do julgamento da materialidade da informação. E materialidade não é só número, materialidade aplica a informação. Quem ou foi auditor sabe muito bem que a tal da cédula de efeitos ou de ajustes, ela não é só para número, não. Ela também é para divulgação. Então, se alguma divulgação não está adequada, está incompleta ou até está faltando,
e precisaria estar de acordo com a norma, aquilo é um desvio de prática contábil, como, por exemplo, também uma provisão a maior ou a menor. Igual, né? Não tem diferença. Então, essa parte da divulgação, ela tem relevância e a administração precisa exercer o julgamento de materialidade para determinar se uma informação precisa ser incluída ou não. Da mesma forma que informação demais, que obscurece informação importante, também não deveria estar na demonstração financeira. No Brasil, a gente tem, eu acho que é o OCPC 07, que tem lá um parágrafo que chama a atenção exatamente disso, de que as informações que estão nas demonstrações financeiras são aquelas que a administração utiliza na gestão do seu negócio e somente elas, justamente para evitar usar um termo mais antigo aqui, mas encher linguiça e acabar obscurecendo aquelas informações que são mais relevantes. Então, esse que é o pano de fundo dessa primeira parte desse guia para o board, como ele tem que redigir. E aí, mas você falou, Tadeu, mas como é que isso ia ficar? Muito boa pergunta. É a segunda parte do documento. A gente pegou esse guia que a gente desenvolveu para como redigir daqui para frente os requisitos de divulgação e a gente aplicou em duas normas, que é o IAS 19, benefícios empregados, e o IFRS 13, que é valor justo, mensuração ao valor justo, para verificar como que ficariam essas normas se nós aplicássemos essa abordagem. Eu gosto de pegar o exemplo do IAS 19 também, mas o IFRS 13 é aquele exemplo matador, né? Porque hoje o IFRS 13 é importante para quem tem ativos, principalmente ao valor justo, passivos também, mas principalmente, né? A gente tem mais ativos ao valor justo. E aí você pode ter empresa de papel celulose, que tem floresta, você tem empresa de propriedades de investimento, que também tem a valor justo, mas instituição financeira, nesse lugar, tem bastante ativos, por exemplo, ao valor justo. E aí você, dentro do IFRS 13, você tem a tal da hierarquia, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto mais informação interna e subjetiva você aplicar, mais ele vai caminhando para o nível 3. Quanto mais informação objetiva, dado observável você tiver, ele caminha para o nível 1. Então, por exemplo, se você está pegando um instrumento que ele é cotado no mercado ativo, aquilo é nível 1, que você não tem qualquer tipo de subjetividade. Você pega o valor da cotação, multiplica pela quantidade daquele instrumento que você tem, pimba, você tem um número ali. Agora, quando você precisa fazer fluxo de caixa interno, considerar, inclusive, preço futuro, uma série de coisas, aí você está no nível 3. Então, você tem esses dois extremos. E no meio dos dois, quem que você tem? O nível 2. Quando você pega a demonstração financeira de uma instituição financeira, você tem grande parte, aliás, antes de eu entrar nesse ponto, deixa eu continuar falando aqui, você tem o nível 1 e nível 3. Então, quanto mais você tiver no nível 1, menos informação eu preciso. Porque não tem incerteza, é o dado que está ali no mercado. Quanto mais você tiver no nível 3, mais informação você precisa me passar para eu entender como é que você chegou naquele valor justo, e eu entender não só as premissas, como eu também entender as incertezas por trás daquela mensuração. Então, agora voltando para a norma, o que ela fala? Como você tem que dar mais informação do que está no nível 3 e menos do que está no nível 1, e menos no que está no nível 2, o nível 2 tem mais informação que no nível 1 e menos que no nível 3. Você pega uma instituição financeira, os números grandes estão no nível 2. E tem aquele nível 2, que é aquele nível 2 quase chegando no 3, mas ele está no 2. Porque também tem um pouco de julgamento às vezes, né? Então você está ali no nível 2. Porque se você mover esse instrumento para o nível 3, você aumenta o nível de divulgação. Mas se ele está tão próximo do nível 3, será que você já não deveria estar informando e passando a informação sobre aquele instrumento? Então, esse é o ponto. A maneira com que a norma está escrita hoje, ela é muito prescritiva. Está no nível 2, então você divulga isso e isso. Está no nível 3, você divulga isso. Ponto. Ele não te dá muita incentivo para você exercer o julgamento. Apesar de que no IAS 1 está dizendo que você tem que exercer. Mas o IAS 1 não está na norma, ele está lá no IAS 1. O certo é você combinar cada uma das normas com o que está no IAS 1, de que você precisa exercer o julgamento de materialidade na hora de determinar as divulgações. E esse projeto, justamente o que ele faz, é tentar trazer esse incentivo para o exercício do julgamento para cada uma das normas, e é o que a gente está fazendo no IFRS 13 e no IAS 19, benefícios empregados, para poder incentivar a administração
a exercer o seu julgamento, né? Vou correr aqui que já são 1h22. Então, é basicamente esse que é esse projeto. Para mim, é um dos mais importantes projetos que a gente tem aqui no IASB, porque ele não só vai mudar a maneira com que a gente escreve os requisitos de divulgação, nesse momento testando o IAS 19 e o IFRS 13, mas uma vez que dê certo, provavelmente a gente vai replicar isso sempre que a gente revisar uma norma ou emitir uma norma nova, e com o passar do tempo aí a gente vai acabar tendo esse processo todo adotado para todos os documentos. Muito bem. Comentários da administração. No Brasil, na verdade, a gente chama de relatório da administração. O nome em inglês é Management Commentary. Esse documento aqui, na verdade, é um IFRS Practice Statement, ele não é uma norma IFRS requerida, então eu não preciso atender esse IFRS Practice Statement número 1 para eu dizer que uma demonstração financeira está de acordo com o IFRS. Então, talvez por isso, muita gente desconheça a existência desse documento, e para piorar a situação, até onde eu sei, esse documento nem foi traduzido para o português. Ele foi originalmente emitido em 2010 e ele basicamente tem orientação sobre como elaborar o relatório da administração. Então, para muitos, isso não é uma revisão, é um documento novo, né? Ele apareceu, nossa, eu nem sabia da existência desse documento. É um documento excelente, porque ele está agregando, em relação ao que tem em 2010, 3 coisas basicamente. Primeiro, considerando todos os frameworks, guidance que foram emitidos desde então, e aí eu estou falando de relato integrado, relatório de sustentabilidade, tudo isso que surgiu aí nos últimos anos. Eu sei que alguns deles têm mais, são mais antigos que isso, mas nos últimos 10 anos muita coisa mudou, a demanda mudou também. Então, esses frameworks estão sendo todos incorporados dentro desse documento. Um segundo ponto, que tem um pouco a ver com esses frameworks também, é que a demanda dos investidores, dos usuários primários, né, investidores e emprestadores, nos últimos 10 anos também mudou. Eles têm preocupações com coisas adicionais sobre a empresa. Eles querem entender um pouco mais sobre as perspectivas de longo prazo da empresa. Então, essa demanda, como ela se transformou, esse documento de 2010, ele está desatualizado, e nós estamos incorporando todas essas novas demandas desses usuários primários. E, por último, o fato de que a gente tem pegado alguns relatórios da administração e percebido que eles têm algumas lacunas, especialmente em relação ao que a gente espera de um relatório bom da administração. Então, por exemplo, um foco muito grande em curto prazo, explica muito a demonstração, porque inclusive ele complementa a demonstração financeira, né? Então ele explica muito a demonstração financeira, mas dá pouco insight, pouca informação sobre a perspectiva de longo prazo da empresa. Ele deveria dar um pouco mais. Não estou falando que tem que ser o que a gente chama de forward-looking information, mas é passar informação sobre o que faz ou gera sucesso, cria valor para a empresa, para que o usuário possa, a partir daquela informação, fazer a sua análise de perspectiva de longo prazo para a empresa. Então, tudo isso está sendo incorporado. Fora o fato de que, a gente sabe muito bem, muitos desses relatórios, eles focam na notícia boa, né? E uma linhazinha para notícia ruim. Então, a gente também tem que ter um balanço para que as informações sejam todas elas distribuídas. Esse documento é muito maior do que eu estou explicando aqui, gente. Tem áreas de conteúdo, tem os cruzamentos da informação, também trabalha com o conceito de divulgações baseadas em objetivos. Então, é um documento muito bacana para quem quiser elaborar um bom relatório da administração. Esse documento está em audiência pública. O pessoal do IBRE, inclusive, Instituto Brasileiro de Relação com Investidores, está trabalhando para fazer os seus comentários, porque esse pessoal está bastante relacionado aí, vamos dizer assim, envolvido com a geração desse tipo de relatório, e a gente espera que seja, no futuro, a base para que muitos países possam utilizar os seus requisitos, não necessariamente utilizar essa norma como uma norma requerida localmente, né? E, naturalmente, que eu estou falando da empresa que faz relatório da administração, viu, gente? Não estou falando daquela empresa que fala assim, relatório da administração, agradecemos aos empregados, aos clientes, aos fornecedores, assinado a diretoria. Isso não é um relatório da administração e nem nunca foi, nem nunca será. Então, estou falando de quem prepara, de fato, um relatório da administração. Vamos fazer as devidas diferenças aqui. Subsidiárias, que são pequenas e médias empresas. Esse projeto é um projeto interessante, e o nome próprio diz, né? Subsidiárias, que são SME ou PME, pequenas e médias empresas. Você tem um grupo, esse grupo tem uma empresa lá em cima preparando demonstração financeira de acordo com o IFRS, e você tem as subsidiárias, e muitas delas atendem a definição de pequena e média empresa.
E se ela atende a definição de pequena e média empresa, a demonstração financeira dela é muito mais enxuta. Mas se ela prepara a demonstração financeira de acordo com o IFRS para pequenas e médias empresas, ela vai precisar de fazer alguma reconciliação para mandar a informação para a casa matriz, porque a casa matriz, a controladora, prepara de acordo com o IFRS. Então, eventualmente, eu posso ter algum tipo de diferença, tanto na informação que eu preciso ter, quanto na própria mensuração ou classificação, né? Então, eu tenho que ficar controlando isso. Ou eu posso falar assim, não, para não controlar isso, eu vou elaborar a demonstração financeira de acordo com o IFRS Full, né? Sim, mas aí a sua demonstração financeira vai ficar muito maior do que você, como pequena e média empresa, precisaria. Então, essa norma nada mais é do que permitir para essas subsidiárias, portanto, empresas que são pequenas e médias empresas e que têm a sua parent, que atende definição de pequena e média empresa, que tem a sua controladora preparando a demonstração financeira de acordo com o IFRS, utilizar o IFRS no que diz respeito à classificação, mensuração dos seus números, das suas demonstrações financeiras, mas elaborar uma demonstração financeira com uma divulgação muito parecida de pequenas e médias empresas. Eu digo muito parecida, porque como você está usando os critérios de classificação e mensuração do IFRS Full, é lógico que não dá para usar simplesmente as mesmas divulgações que estão no SME. Então tem uma adaptação aí, um Herbert Richards, para quem é da época, né? Então você faz uma adaptaçãozinha aí, mas a realidade é que a demonstração financeira fica muito mais enxuta, continua sendo uma informação útil, considerando que ela é uma pequena e média empresa, do ponto de vista de investidor e de emprestadores, e, por outro lado, reduz o custo de elaboração da demonstração financeira. Então, eu acho, particularmente, que esse é um projeto muito bem-vindo, especialmente para grandes grupos que têm diversas subsidiárias atendendo a definição de pequena e média empresa. Post-Implementation Review of IFRS 9. Isso aqui, o que acontece? A gente tem dentro da fundação aqui, eu sempre falo fundação, é IASB a fundação, tá? Depois eu vou falar até sobre isso. Você tem a fundação IFRS. Aí dentro da Fundação IFRS você tem o board, o IASB, International Account Standard Board. Então, quando eu falo fundação, eu estou falando de alguma coisa maior, e ele de fato tem um Due Process Handbook, né, um processo devido sobre como fazer cada coisinha aqui dentro, como é que a gente emite uma norma, tempo, a gente coloca uma norma em audiência pública, quanto tempo que ela fica, tudo isso tem, inclusive os trustees, depois eu vou falar sobre isso também, eles decidem, inclusive, se eles concordam que um determinado prazo menor ou maior está sendo dado para comentar sobre uma norma é adequado, eles têm que aprovar isso. Então, a gente tem um processo rigoroso aqui que precisa ser cumprido. Dentro desse handbook, aí, desse Due Process Handbook, uma das coisas que está prevista é para toda vez que nós emitimos uma norma nova ou fizermos uma alteração relevante em uma norma existente, 2 ou 3 anos depois que entrou em vigor, a gente precisa voltar lá e fazer uma revisão pós-implementação daquela norma para saber se ela está operando como a gente previu quando a gente emitiu a norma lá atrás. Então, por exemplo, nós estamos falando do IFRS 9, mas daqui a pouco nós vamos falar do 15 e do 16. Né? Aliás, é aqui que eu falei que a academia entra. Porque no caso do IFRS 9, eu já tive a oportunidade de participar de alguns research forums aqui, tem apresentação de artigos acadêmicos falando do impacto da implementação do IFRS 9, o que aconteceu, o que aconteceu que talvez não devesse acontecer. Tudo isso vai alimentando o nosso processo de revisão. Então, para quem quiser, por exemplo, estar fazendo um trabalho esse ano, quiser trabalhar, por exemplo, em cima do IFRS 16, é muito bem-vindo, porque esse é o 15 já está em cima do laço, né? Mas o 16 talvez você tenha um pouquinho mais de tempo para poder fazer os comentários, fazer uma pesquisa interessante, né? E aí elaborar um documento que possa ser utilizado aqui por nós quando nós fizermos esse pós-implementation review do IFRS 16. Então, mas só voltando para o IFRS 9, a norma sobre instrumentos financeiros, ela entrou em vigor em 2018, então nós estamos aqui em 2021. Nós estamos, nesse momento, só trabalhando com a parte de classificação e mensuração. Por que isso? Porque as outras duas partes, se a gente puder dividir o IFRS 9 em 3, né? Classificação e mensuração, impairment e hedge accounting. Classificação e mensuração, por que só esse? Porque impairment, a gente está vivendo agora na pandemia um teste espetacular sobre os conceitos no IFRS 9, se eles estão funcionando ou não. Então a gente vai esperar um pouquinho para ver como é que ficou a aplicação, se o conceito sobreviveu, porque como ele é principle-based, mesmo tendo uma série de aspectos que são particulares, por exemplo, de uma pandemia que ninguém previa que pudesse acontecer, ainda assim ele sobreviveu, porque ele é baseado em princípio, não é baseado em regra. E a parte de hedge account, talvez muitos não saibam, embora o hedge account esteja no IFRS 9,
muitas instituições financeiras, principalmente, continuam utilizando o IAS 39, porque tem um waiver no IFRS 9 que diz que até que seja emitida a norma sobre macro-hedge, você pode continuar utilizando o IAS 39. Então, especialmente instituição financeira, muitas delas ainda estão utilizando o hedge account de IAS 39, e aí você falar que a norma já está implementada há 2, 3 anos, não é totalmente verdade, porque os principais afetados, todas as empresas que usam hedge account estão afetadas, mas o principal grupo majoritário aqui são as instituições financeiras, e essas majoritariamente não adotaram ainda a parte de hedge account do IFRS 9, por isso que vai ficar para uma segunda fase. Mas nessa fase do IFRS 9 de classificação e mensuração, a gente vai tratar, por exemplo, o conceito de somente juros e pagamento de principal, aquele SPPI conceito, conceito de modelo de negócio, conceito, por exemplo, de valor justo contra o patrimônio líquido, somente, né, sem fazer a realização por resultado. Se tudo isso está funcionando, você concorda? Para quem ainda tem saudade do Available for Sale, né, porque ele desapareceu, e aí tem gente, ainda tem as viúvas do AFS que estão reclamando. Então, esse é o momento de escrever a cartinha, de falar um pouquinho sobre isso, né? Então, são muito bem-vindos esses comentários. Não se esqueça, especialmente FES 16, o 15 também, mas principalmente o 16, considerando o tempo aí. Esse é o momento para quem quiser fazer um estudo, uma pesquisa sobre um documento que possa ser útil para nós aqui. Próximas consultas, que é o que está no forno, a gente tem duas, basicamente. A primeira delas é Supplier Finance Arrangements, eu pus aí risco sacado. O que basicamente é isso? Aquela história de você fazer a triangulação, você tem normalmente uma compra que você faz junto a um fornecedor, você tem um prazo aí de 60 dias para pagar, e aí você faz um acordo com uma instituição financeira envolvendo os três, você ganha um pouco mais de fôlego, sei lá, 90 dias, 180 dias para pagar, e o fornecedor, por outro lado, ele acaba podendo receber, no mesmo prazo que ele ia receber, 60 dias, ou receber até com 180 dias, com o valor atualizado, com juros, ou até sacar o dinheiro imediatamente. Ele pode fazer tudo isso. A maioria desses acordos prevê esse tipo de situação. Tem vários arranjos menores que podem ser feitos, inclusive a própria empresa que está comprando recebe um rebate, né, uma parte dos juros que o fornecedor paga para o banco. Tem um monte de coisa aqui. Mas por que nós estamos fazendo isso? Esse é um tema que foi bastante, já vem sendo, está no radar dos investidores, vem sendo debatido desde lá de trás. Para quem acompanha os ofícios circulares da CVM, no caso das companhias abertas, esse é um tema que está sempre nesse ofício, dizendo que, olha, tem que divulgar, muita discussão sobre aonde que você classifica, porque está lá na linha de fornecedores, mas a partir do momento que você envolveu um banco, se bobear, o cara já até sacou o dinheiro. Então, no fundo, você deve o banco, né? Pô, será que isso não tinha que sair da linha de fornecedores e ir para a linha de financiamentos? Então, todas essas discussões, elas em algum momento foram bastante calorosas, com bastante, parecia que eles, estou esquecendo, acho que é Vikings, né? Aquela série que tem do Netflix, tá? Mas parecia isso quando estava discutindo o assunto. Mas a realidade é que hoje a gente tem esse projeto, que ele não trabalha, a gente não quer brigar com ninguém, mas a gente está dizendo que precisa, que é o que a gente escutou dos investidores, é melhorar a divulgação que as empresas fazem quando elas entram nesse tipo de acordo. É isso que que os investidores estão reclamando. Eles muitas vezes não têm noção, não sabem se uma empresa entrou ou não nesse tipo de acordo. E segundo, ela não consegue ter claramente quais são os passivos da empresa. E tem uma série de coisas que envolvem fluxo de caixa. E é por isso mesmo que é o IAS 7, que é essa parte de fluxo de caixa, e IFRS 7, na parte de risco de liquidez, eles estão sendo trabalhados aí para melhorar um pouco a divulgação. O outro documento que a gente tem, que vai entrar também no forno aí, classificação de dívida com covenants. Muita gente não percebeu, mas foi feita uma alteração em 2020, para entrar em vigor em 2023, que praticamente dizia o seguinte: eu estou fechando 31 de dezembro. Aí eu tenho que fazer uma medição, por exemplo, em 30/6 ou em 31/3. Vamos pôr 30/6, está mais distante ainda. 30/6. Portanto, daqui a 6 meses, não é 12. Aí, se em 31 de dezembro, aquela medição que você tem que fazer em 30/6 já diz que você não cumpriu a cláusula de covenant e a sua dívida vai ser exigida imediatamente, significa dizer que em 31 de dezembro, porque você está descumprindo isso, ainda que vá ser medido em 30/6, você não tem a condição de evitar o pagamento nos próximos 12 meses, porque a sua medição vai acontecer daqui a 6 meses.
E saiu essa alteração no IS-1. E aí um monte de gente reclamando, disse, não, mas nós estamos antecipando alguma coisa. Em 31 de dezembro, a minha dívida era de 12 meses, ou mais de 12 meses, né? Então, depois de muito choro e ranger de dentes, foi feita uma consulta do IFRIC. O IFRIC considerou talvez alguma informação que na época que foi feita essa alteração em 2020 não tenha sido considerado. E aí a gente está revendo para dizer o seguinte, está certo. Se é uma medição que acontece depois, você não tem que considerar para fins de classificação entre curto e longo prazo, mas você precisa deixar claro e divulgar isso na nota explicativa. Então, tem um trade-off ali. Eu não vou requerer que você reclassifique por curto prazo a sua dívida, mas, por outro lado, eu quero que você esclareça melhor que você tem essa situação. Então, esse documento é um documento relevante. A América Latina adora essa história de covenant, porque a gente toma bastante dinheiro e sempre tem covenant nos nossos financiamentos. Então, esse é um tema bastante relevante e eu sugiro que preste atenção nele. Eu vou falar sobre as redeliberações agora. Redeliberações, o que é isso? São documentos que foram em audiência pública, retornaram para nós aqui no IASB e a gente está tomando decisão sobre eles. Então, a gente tem, vocês podem ver aí que a nossa agenda interna está intensa, né? Então, a gente tem demonstrações financeiras primárias, a segunda revisão da norma sobre IFRS para pequenas e médias empresas, um discussion paper de goodwill e impairment. Eu vou falar sobre esses dois aí que eu marquei de vermelho aí, um pouco mais de detalhe. Passivo de leasing, transação de sale e leaseback. O IFRS 16 acabou de sair, mas nós já descobrimos um probleminha lá quando você faz o sale e leaseback, você tem que classificar e mensurar o passivo quando você tem um pagamento variável. Aí a coisa pega, porque tem um conflito aí de conceitos e a gente está abrindo isso aí. Tem a revisão pós-implementação, eu falei do 9, mas aqui tem do IFRS 10, 11 e 12, como é Group Reporting, eles estão no mesmo pacote. Atividades com tarifas reguladas afeta praticamente todos os serviços de concessão de serviço público no Brasil. BCU-CC, que é a combinação de negócios entre empresas sob controle comum. Falta de câmbio, que não, graças a Deus, no Brasil a gente agora ainda não está tendo esse problema, mas a gente discutiu bastante, a Venezuela é um país que sempre tem esse problema, a Argentina acha que tem esse problema, então é um documento que explica um pouquinho quando é que existe de fato falta de câmbio, modificações do IFRS 17, o IFRS 17 entra em vigor em 2023, mas a gente tem um conflito com o IFRS 9, quando uma seguradora adota as duas regras ao mesmo tempo, está gerando um mismatch no comparativo e a gente está fazendo um ajustezinho para trabalhar isso, né? Mas deixa eu voltar aqui falar da demonstração financeira primária. Esse é nada mais, nada menos do que pegar o IAS 1, substituir o IAS 1 por um novo IFRS. Só que grande parte do IAS 1, desculpa, vai permanecer nesse novo IFRS, exceto a parte da demonstração do resultado, que essa é a parte que a gente está mexendo mais, que é basicamente, a gente só tem a linha de receita e de lucro líquido previsto, né, na norma. Então, agora a gente está entrando com 3 subtotais, está falando um pouquinho de trazer, por exemplo, informações non-GAAP, né, que a gente chama de medidas de mensuração da gerência, para trazer para dentro da demonstração financeira. Normalmente fica fora da demonstração financeira, tem muita inconsistência, falta de transparência. Então, trazer para a demonstração financeira vai dar mais disciplina, vai passar a ser uma informação auditada. Então, o mercado está vendo com muitos bons olhos esse tipo de sugestão. Então, vamos ver como é que trabalha. É um projeto bem grande, então ele ainda vai demorar um pouco a sair. Toda a reunião do board, praticamente, a gente tem algum assunto que a gente discute aqui e não vai ser diferente. Goodwill Impairment, esse é um documento super interessante, mas ele é um discussion paper. Deixa eu só voltar aqui, ó. Demonstração financeira primária, isso é uma minuta de norma, exposure draft. Então, o próximo passo é o quê? Eu vou emitir uma norma. Esse aqui, Goodwill Impairment, é um discussion paper. Então, é o que a gente chama de research phase, é uma fase anterior. Então, o próximo passo talvez seja a emissão de uma minuta de norma, mas, por enquanto, a gente ainda está na fase de discussão. O que pega por trás desse documento aqui? Ele é decorrente é uma resposta ao Post-Implementation Review do IFRS 3, que é a norma sobre combinação de negócios, e, basicamente, o que a gente está trazendo aqui é de que os investidores queriam ter um pouco mais de informação sobre a performance subsequente do negócio adquirido, né? Então, você tem informação do Business Combination no ano que ele acontece, no ano seguinte, a informação sobre a empresa adquirida evapora.
ela entra no meio da demonstração financeira da empresa que adquiriu e assim por diante. Então, o investidor reclama muito que ele não consegue perseguir, fazer o follow-up da performance do negócio adquirido. Então, a gente tentou, nesses documentos, fazer algumas sugestões de algumas divulgações que fossem feitas para permitir o investidor fazer esse acompanhamento. Além disso, a gente reviu também algumas questões relacionadas a quando você faz uma aquisição, você gera um ágio, e aí você tem que fazer o teste impairment desse ágio. E tem algumas coisas complicadas no teste impairment que dá para simplificar. Esse documento ele fala de algumas simplificações que, na minha opinião, são bem-vindas, mas eu acho que o principal ponto, o mais picante, né, o mais hot desse documento, é que ele também discute se nós deveríamos voltar com a amortização do goodwill ou manter o atual sistema, que é o tal do teste de impairment anual. Então, essa é uma discussão que está bastante quente, principalmente porque, aparentemente, o FASB, no que diz respeito ao US GAAP, já está caminhando para voltar com a amortização. Então, seria muito complicado se o IASB não fosse na mesma direção, mas não tem como garantir, porque a gente está discutindo e pode ser que a gente mantenha o sistema de impairment anual ou vá seguir os mesmos argumentos, por exemplo, que o FASB colocou e voltar com a amortização. Mas esse é um assunto que está sendo discutido e, como eu falei, ainda é fase de pesquisa, ainda vai dar origem a uma minuta de norma. Outros projetos, aqui eu fiz uma listinha de projetos interessantes aí, instrumento financeiro com característica de patrimônio, faz que aquela história de que isso aqui é dívida ou é patrimônio. Então, a realidade, quando foi feito um discussion paper em 2018, um monte de pedra foi lançada no documento, porque ele fazia uma reviravolta na maneira com que as pessoas viam o IAS 32. Isso ia causar, e eu vou usar um termo aqui que está na moda, um disruption, né, muito grande no mercado, porque muito instrumento foi emitido com uma determinada consideração de classificação, você vem e muda a norma contábil no meio do caminho, isso causa um problema muito grave. Então, o resumo da ópera, todo mundo concordou, não, vamos rever os princípios para tratar de algumas questões práticas específicas, mas sem mexer fundamentalmente na norma, né? Gestão dinâmica de risco é o macro-RED, esse é um documento que tá ainda evoluindo, muita discussão com os bancos, porque ele afeta principalmente instituições financeiras, para tentar desenvolver um modelo contábil que possa refletir essa dinâmica de risco estratégica dos bancos. Provisões, são algumas melhorias pontuais no IAS 37, que é a norma sobre provisões. Por exemplo, o que você inclui numa provisão, os tipos de custos que você pode incluir nela, qual a taxa de descontos que você utiliza, você considera seu próprio risco de crédito para fazer o desconto, e assim, tem algumas questões aí que o IAS 37 não endereça, talvez a gente vá fazer isso. Equivalência patrimonial, não é revisar toda a equivalência patrimonial, mas tem uma porção de questões práticas na aplicação do método de equivalência patrimonial, e aí o pessoal do projeto está mapeando essas questões e vendo se a gente consegue mexer um pouquinho ali, colar, endereçar essas questões práticas do IAS 28, principalmente. Atividades extrativas é que é basicamente o IFRS 6, é a parte de petróleo, oil and gas, né, e a parte de mineração. A gente concluiu que talvez não é o caso de fazer uma alteração grande no IFRS 6, mas, de novo, trabalhar com uma divulgação melhor, que é isso que os investidores gostariam. Não necessariamente mexer ou tentar determinar como é que classifica ou não classifica alguma coisa, mas principalmente melhorar as divulgações. E esses dois últimos documentos aí, Agenda Consultation e Relatório de Sustentabilidade, eu vou falar em seguida, mas primeiro eu falei que ia falar da estrutura da Fundação IFRS. Você tem a Fundação IFRS, ela tem o Monitoring Board, que basicamente são as CVMs, né, as Comissões de Valores Imobiliários dos diferentes países. Eles que, de alguma forma, alimentam esse Monitoring Board. Então, eles têm a IOSCO, que é a associação deles, né? Então, a IOSCO tem um lugar cativo nesse Monitoring Board, e a gente tem, naturalmente, que alguns membros individuais de algumas CVMs participando, inclusive o Marcelo, que é o presidente da CVM aí no Brasil. Ele é um dos caras do Monitoring Board, são 8 membros nesse momento, né? O Monitoring Board, ele tem debaixo dele os trustees, então os trustees, de alguma forma, da fundação, eles prestam conta para esse Monitoring Board. A gente tem 22 pessoas, esses trustees, eles não têm nenhuma função técnica dentro
da fundação. O objetivo deles, na verdade, é ter certeza e avaliar o processo devido dentro da fundação e também fazer a divulgação, entender de uma maneira mais, por exemplo, são eles que fazem interação com o G20, foram eles que iniciaram o projeto de sustentabilidade, então é isso que o Trustee faz, é no nível mais estratégico. E a gente tem o professor Alexandre Broedel como um dos trustees nesse momento, são 22. E o Andreas Barkel, que é atual chair do IASB. O IASB hoje são 14 membros, nesse momento está com 12, eu sou um deles. O Andreas é um alemão que acabou de assumir. Até junho desse ano era o Hans Hugevorst, era um holandês, ele foi ministro da Saúde, ministro da Economia, Finanças, lá da Holanda, então era um cara com uma background bastante político e foi talvez um cara importante nesse período. Antes dele era o Sir David Tweedy, que era um contador escocês, foi muito bom porque era a parte mais contábil mesmo, então veio o Hans com essa parte mais política, no momento que a gente teve da crise financeira, de 2008, principalmente. Então, ele foi importante nesse processo de negociação, tinha o carve-out com a União Europeia, e agora a gente voltou para o Andreas, que é um contador, ele era o presidente, inclusive, do Conselho Federal de Contabilidade da Alemanha, né? Então, agora a gente tem ele como nosso chair do board, né? Então, essa é mais ou menos a estrutura. E eu vou falar um pouco sobre um outro board que está sendo criado, mas antes disso, Agenda Consultation, esse é o documento formal que o IASB utiliza para perguntar para você o que você acha que a gente tinha que ter no nosso plano de trabalho. Por favor, não se esqueça que nós já temos 31 projetos no nosso plano de trabalho, então a gente tem um pouco de espaço, não tem muito, mas a gente precisa escutar e, principalmente, a gente fez uma lista com 22 projetos, que são os projetos que estão top 22, né? Para que vocês, por favor, nos digam se a prioridade é alta, média ou baixa. Eu falo, por favor, nos digam, mas, na verdade, o período de consulta já foi concluído no finalzinho de setembro. Nós recebemos, inclusive, uma carta do Mackenzie, dando sugestões, eu agradeço muito aí. Então, esse é o documento que trata do plano de trabalho do IASB para os próximos 5 anos. O que nós vamos adicionar e como é que a gente vai reger as nossas atividades. E, por último aqui, relatório de sustentabilidade, é alguma coisa que está bastante na moda. Os trustees da fundação, como eu falei, eles fizeram essa iniciativa de percebendo a demanda por relatório de sustentabilidade, e a gente tem assim, não, tem um relato integrado, tem o SASB, tem isso, tem aquilo, muito fragmentado. Então, houve uma demanda, inclusive, da própria IOSCO e também desses próprios órgãos que fazem emissão desses frameworks sobre sustentabilidade, relatos integrados, de que, olha, eu acho que a gente precisa criar um órgão global que um board, né, que pudesse fazer a emissão dessas normas sobre divulgações de sustentabilidade. E eles entenderam que a Fundação IFRS, como ela estava constituída, sua estrutura, governança, seria uma excelente casa para receber esse board. E aí os trustees começaram a trabalhar. No final de 2020, eles emitiram um documento de consulta perguntando sobre a demanda desse tipo de board, etc. e tal. Então, ou seja, um ano depois, nós estamos prestes provavelmente vai ser divulgado na COP26 em Glasgow, na Escócia, a criação desse board, e se espera que até março, abril do ano que vem, a gente já tenha um board operando, pelo menos parcialmente, não com todos os seus membros, deve ser provavelmente parecido com o IASB, né? Mas é um board irmão, né? Separado. A gente vai continuar emitindo a parte de normas contábeis de relatório financeiro e, na verdade, esse board vai tratar de relatórios de divulgações sobre sustentabilidade. Então, vamos ver, aguarde, né, a COP26 aí para ver o que eles vão falar. Eu acredito que eles vão confirmar a criação do board, desse board irmão, e aí, a partir, vamos dizer aí, de março ou abril de 2022, provavelmente já começar a ter esse board constituído de fato. Mas a gente já tem um grupo de trabalho, alguns grupos, são 4 grupos de trabalho, que já estão trabalhando em cima dos documentos que esse board vai avaliar. Ou seja, o pessoal fala que, na verdade, ele vai aterrissar, mas já vai aterrissar como igual um avião mesmo, já aterrissa correndo. Então, ele aterrissa já trabalhando com grande parte do trabalho feito. É mais ou menos isso que eu tinha para falar. Desculpa a correria, é muita coisa, muito projeto, e olha que eu não falei de todos, né? E eu espero, pelo menos, que eu tenha conseguido passar uma boa ideia aí sobre como é que estão as coisas aqui no IASB. Devolvo a bola para o professor Arnóbio.
Excelente, professor Tadeu Sedon. Muito bom, muito enriquecedor aí as informações que o senhor nos traz, né? Realmente informações de ponta aí, temos que estar preparados, tem muita novidade, muito trabalho pela frente, e deu para perceber realmente que os órgãos estão trabalhando mais, né, fortemente nos disclosure, né, evidenciação, trazer, né, mais riqueza para as informações, justamente para auxiliar os nossos investidores, os acionistas, de uma maneira geral, né? Foi bem bacana, né? Hoje nós percebemos, como na sua fala você comentou, né, excesso de informações e ausência de informações relevantes, né? Então, essa que é a grande verdade dos nossos demonstrativos. Muito bom, parabéns. Eu não poderia deixar de convidar e tentar ouvir aqui a palavra da nossa professora Cecília, né, que nos honra aqui com a sua presença também, né, do qual eu tive o prazer de fazer a matéria dela. Então, ela fala muito bem sobre IFRS e, inclusive, hoje à noite nós vamos ter aí, né, o IFRS 16, um debate às 18 horas, e mais um evento aqui falando de IFRS 16. Então, professora Cecília, gostaria de tecer alguns comentários sobre a palavra do professor Tadeu, por gentileza. Bom dia, Arnóbio. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu estou arrumando a câmera. Obrigada, Tadeu, pela palestra. É sempre um prazer ouvir você falar. Eu queria pontuar o nosso grupo de FRS aqui do Mackenzie. A gente tem estudado alguns temas e a gente tem colaborado com resposta às consultas públicas do IFRS. Então, eu gostaria de convidar também todos que tiverem interesse para que a gente possa continuar aí fazendo essas respostas. Como o Tadeu falou, são vários projetos em aberto e tem com alunos do doutorado, do mestrado, que possam ter interesse em cada um desses temas que são super diferentes. A gente tem um menu completo aí, né, para estudar. E gostaria também de convidar, inclusive, o Arnóbio, né? Você viu, Arnóbio? O Arnóbio me perguntou essa semana se era muita pretensão querer mudar uma norma. E eu falei, não, de jeito nenhum, né? A academia está aí para testar a aplicação da norma e poder colaborar com a melhoria da normatização contábil aqui no nosso país. Então, eu só gostaria de pontuar aí e convidá-los para participar do nosso grupo de estudos que faz aí respostas às consultas públicas. Obrigada, Arnoldo, pela palavra. Bacana, professora, muito obrigado. Muito bacana. Professor Tadeu, então isso significa que nós temos aí grandes novidades para os próximos anos, estamos aguardando, nós estamos vendo aqui alguns comentários de alguns ouvintes, né? Muito preocupado, né? Foi muito bem-vinda quando o senhor me coloca aí, né, com relação a subsidiar as pequenas e médias empresas, também é um tema bem interessante, né? Haja visto que em nosso país aí nós temos aí basicamente quase que 70%, 80% são compostos por pequenas e médias empresas, né? Estamos falando aí com faturamento de 300 milhões para baixo, né? Então, bem interessante. E também, né, a classificação da dívida Covenant, também importante, fatores aí relevantes, né? As demonstrações primárias também, fantástico, né? Goodwill e impairment, que são exatamente as nossas discussões mais ferrenhas, né? Então, esses são os nossos pontos principais, né? Então, realmente gostaríamos aí muito de parabenizá-lo aí pela palestra, as novas tarefas que nós vamos estar preparados aí para os próximos anos, né? E aí eu gostaria aí de estar passando a palavra agora para o nosso colega Bife aí, para dar encaminhamento ao encerramento final do nosso evento. Por favor, Bife. Obrigado, Arnóbio. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Tadeu. Quando você mencionou que nós teremos 3 níveis sobre divulgação. O primeiro é aquele líquido certo, né? Não há questionamento. E nós temos aí o segundo e o terceiro. Na sua visão, quem é que vai se preocupar em estar em segundo nível ou terceiro nível? As empresas
que se utilizam dessa categoria e vão procurar se colocar no seu segundo ou no seu terceiro nível, sendo o terceiro nível, acho que um nível muito mais detalhado, mais trabalhoso de se justificar, ou o mercado vai exigir isso, ou os órgãos de fiscalização? Quem é que vai olhar e policiar essa classificação, principalmente do segundo e do terceiro nível? Não, excelente pergunta, Bife. Na realidade, essa classificação ela já tem, por si só, um julgamento importante, né? O que eu classifico no nível 2, o que eu classifico no nível 3, mas a realidade é que empurrar para o nível 2 para evitar o nível de divulgação que é requerido para um instrumento a valor justo classificado como nível 3, é isso que não pode acontecer. E ainda que isso aconteça, com essa nova maneira de escrever os requisitos de divulgação, provavelmente ele vai ter que voltar para lá e fazer o seguinte: qual é a informação que realmente o investidor precisa? Que é esse julgamento de materialidade que ele precisa fazer. Esse documento ele é interessante porque ele não só ele sugere que você precise fazer uma divulgação, mas ele também explica por que o usuário da demonstração financeira precisa daquela informação, o que ele vai fazer com aquela informação. Porque quando a gente sabe por que o outro precisa, o que ele vai fazer com aquela informação, fica muito mais fácil o exercício do nosso julgamento. Mas você tem razão, um dos pontos de maior discussão dessa norma é justamente se o processo de enforcement, e aí eu estou falando de auditores e reguladores, vai ficar muito mais difícil se a gente adicionar essa questão do exercício do julgamento da materialidade, que, diga-se de passagem, já estava no IAS 1, mas não vinha sendo aplicado. A maneira com que os requisitos de divulgação estavam escritos nas normas eram muito prescritivos, o pessoal só utilizava um checklist, e agora a gente está tentando fazer com que eles exerçam o julgamento. Então, eu concordo que tem um aspecto importante aí de enforcement e de auditabilidade, né? Mas eu acho que essa é a maneira que a gente tem para avançar e melhorar a qualidade das demonstrações financeiras. A gente precisa tentar. Obrigado, professor. Antes dos agradecimentos, passo a palavra para o professor José Carlos Adomari, que é o nosso coordenador do curso. Obrigado, Bife, obrigado, Anóbio. Parabéns, professor Tadeu, acho que é uma palestra excelente. Eu queria, antes de fazer o agradecimento aqui, fazer uma pergunta para os chamados takeaways, né, Tadeu, que todo mundo, os doutorandos, os mestrandos, falam, puxa, quais são os temas aí que seriam importantes em termos de estudo? Mas a primeira pergunta minha seria, em relação ao processo de decisão, ao processo de escolhas, né, as decisões que o board toma, evidentemente a gente vê que é um processo evolutivo, né, e que vocês também aprendem, né, aprendem com a prática, aprendem com a academia. Então, uma pergunta que eu queria te fazer é se, assim, como vocês têm usado as pesquisas acadêmicas, né, no processo de elaboração de normas, se usam alguns experimentos, que é uma área de pesquisa que a gente tem usado aqui no nosso programa, como que vocês têm feito em relação a evitar lá os vieses, né, os ruídos, enfim, todo esse processo de definição. Evidentemente, a norma ela é boa em algum momento, né? Pode ser que ela vai sofrendo alguma evolução ao longo do tempo, e acho que isso é também um processo de aprendizagem. Então, se você puder falar um pouquinho só sobre esse processo, por gentileza, agradeço. Eu falo. Na verdade, a gente tem vários eventos que são feitos junto com a academia, inclusive na primeira semana de novembro, a gente tem o Research Forum. Aqui os documentos que vão ser analisados, eles vão ficar disponíveis. Eu tenho dúvida aqui, mas eu posso depois confirmar isso, que eu acho que é um evento, inclusive, aberto para quem quiser assistir, e são as discussões de artigos. Eu, particularmente, estou revisando 2 artigos. Um é sobre implementação do IFRS para pequenas e médias empresas aí no Brasil. Está sendo feito por um estudante da faculdade de Norwich, aqui da Inglaterra, mas o nome dele, apesar de ser um nome japonês, ele é brasileiro, porque o primeiro nome é Fábio, mas é um documento, foi até bom você ter perguntado, mas isso é vida real, viu, gente? Está aqui, ó.
What Influences the Implementation of IFRS for SME? The Brazilian Case. Esse é um documento do Fábio Yoshio Suguri Motoki, que ele é da Universidade de East Anglia, em Norwich. Está sendo feito junto com o professor André Haroldo Freitas de Moura, da FGV, e do Flauzeliton José Aparecido Gonçalves, da FUCAP, FGV São Paulo e FUCAP Brasília. Tem um outro documento aqui, esse da Sri Lanka. Esses são os dois documentos que eu estou revisando. Também é para pequenas e médias empresas aqui, que está sendo feito por também professores ou doutorandos, né, de diferentes faculdades do Sri Lanka, da África do Sul e da Nova Zelândia. Então, esses documentos, nós estamos aqui discutindo e eles ajudam a alimentar exatamente essa segunda revisão do IFRS para pequenas e médias empresas. Coincidentemente, eu estou com esses dois aqui, mas nesse Research Forum são 2 dias e são mais ou menos 16 artigos que estão sendo avaliados sobre diferentes temas. Então, é isso que alimenta, faz parte, todo documento de pesquisa nosso tem revisão literária. Então, tudo isso é considerado busca de evidências sobre diversidade prática. Então, o trabalho que a academia faz é fundamental para nós aqui. Eu tive ano passado vários contatos com a Raquel Sarkis, que é uma professora da FIPECAF, da USP, né? Ela fez um trabalho interessante para nós aqui sobre IFRS 11, implementação, pós-implementation do IFRS 11. Então, todos esses documentos eles estão sendo utilizados na vida real aqui por nós. Os trabalhos acadêmicos são uma importante fonte de avaliação sobre as alterações ou as novas normas que a gente precisa emitir aqui. Obrigado, Tadeu. Pessoal. Obrigado a todos aí pela participação aí. Passo a palavra aí para o Bife, por favor. Obrigado, Tadeu, mais uma vez. Obrigado, professor. Obrigado, professores. Agradeço a toda a equipe do Mackenzie, a equipe de suporte, principalmente ao professor Tadeu, que disponibilizou seu tempo para poder passar informação riquíssima para nós. Agradecer também Mackenzie Soluções por esse apoio nessa transmissão. E não vamos esquecer que o nosso evento ele vai a semana toda e hoje à noite, como já mencionado pelo professor Arnob, IFRS 16, que é Mudanças e Impactos do Arrendamento Corporativo. Serão as palestrantes a professora Renata Bandeira e também a professora doutora Cecília Geron. Tá bom? Muito obrigado a todos.